Bom dia. Ó, a gente já... Bom, eu tô com cabelo novo. Rebeca também deu um grau no dela, mas não foi pra mudar não. Eu só lavei. Eu só lavei mesmo. Foi reparação, fez umas reparações. Viemos comer no restaurante. No restaurante do supermercado, do Pingo Doce, que a gente gosta. E temos aqui 2 pratinhos de Já vamos respeito. começar o vídeo comendo. O café da manhã já foi, a gente esqueceu de mostrar. E daqui a pouco a gente vai passear, vamos pra Espanha. E vamos com a gente, deixa a gente comer, tá bom? Já estamos aqui, alimentados, nesse dia bonito de sol, graças a Deus, depois de muito frio, um diazinho de sol, a gente tá até de shorts. Depois de recuperados também da nossa gripe, pólen que a gente tava, agora a gente tá bem. Mais ou menos, ainda tem um restinho de tosse aqui. Mais ou menos. A gente vai passear lá na Espanha rapidão. Uma horinha daqui. A gente vai visitar um pueblo, que não é um pueblo, Puebla de Sanabria é o nome. Então daqui a 40 minutinhos a gente chega lá e mostra pra vocês. E também o caminho, que é passando pelo Parque do Montezinho, sempre bonito o caminho. E eu vou mostrar um trechinho pra vocês. Daqui a pouco a gente vê lá. Puebla de Sanabria. Já descemos do carro. Chegamos no primeiro destino, o carrinho tá ali estacionado atrás do busão. E estamos embaixo de Puebla de Sanabria. O centro da cidade mesmo tá aqui em cima, onde fica o castelo, que a gente consegue ver daqui. E a gente vai subir esse montão de escada que tem por aqui pra ir lá no castelo. Só vamos ali que eu vi no mapa que tem um mirador. Vamos ali? Então, esse aqui é o Rio Tera, que é um dos motivos, inclusive, pelo qual tem um castelo ali em cima, que era para proteger essa região, né, caso viesse alguma invasão dos rios. Por isso que a gente tem um castelo bem aqui, porque tudo que é água é importante, né, principalmente naquela época que não tinha muitas opções. Bem legal aqui, tem uma vista bonita, um pessoal fazendo piquenique. Mostra lá o castelo, bonito, de longe. Então vamos lá, subir essa escada. Vamos nessa, fazer um exercíciozinho em pleno sábado, subir esse monte de escadaria e ver como é que é a vista lá de cima, porque dizem que tem uma vista panorâmica bem bonita. Bom, acabamos de terminar de subir a escada. Vamos recuperar o ar aqui um pouquinho no mirante. Aqui atrás tá a Puebla de Sanabria. Não vai dar para ver tanto porque a gente tá na mesma altura. Mas é uma vila medieval. Ela manteve o estilo medieval dela. Apesar de que ela já vem de muito antes, né? Tem pessoas aqui desde a pré-história, né? Os celtas foi o povo que estava por aqui antes dos romanos chegarem. Eram muitas tribos celtas, né? E que assentaram por aqui. Inclusive, eles encontraram como é que é o nome, das cidadezinhas dos celtas? Castros. Os castros, né? Fazendo essas pesquisas arqueológicas e tal. Ultimamente eles descobriram muitos castros por aqui, que são evidências de que os celtas realmente viveram nessa região. Depois dos celtas vieram os romanos, e depois dos romanos vieram os muçulmanos, e depois dos muçulmanos, né, na época já medieval ali dos reis cristãos e tudo mais, reis da Espanha, reis da província de Portugal, aí eles retomaram essa região aqui das mãos dos muçulmanos, e é por isso que se chama Puebla, porque Puebla significa que foi uma retomada, né? Eles conseguiram repovoar esse local. E tem essa vista aqui, maravilhosa. Esse aqui é a extensão do castelo, acho. Eu acho que sim, eu acho que aqui é a extensão do castelo. Ó, se vocês deram uma olhada aqui,
Ali tá o castelo, aí tem as áreas mais próximas Porque dele. também era de moradia aqui, né? Não era só fortaleza, É né? um castelo moradia. De Benavente. Escondido bem na van. Os condes de Benavente viviam aqui, então era tanto fortaleza militar para proteger todo esse rio, assim como possíveis ataques das montanhas, que vocês estão vendo aqui que é tudo rodeado de montanha. Só que eles também viviam aqui. Esse tipo de castelo aí é um tipo específico daqui dessa época medieval, onde servia para fortaleza, mas também para o pessoal viver e coordenar toda a cidade, né? Porque eles faziam aqui, serviam a parte de juízes, né, e tudo isso, então eles faziam tudo isso dentro desse castelo. Era um centro administrativo também. Vamos ver aqui o que o guarda via. Ficava protegido aqui, ó. E eu olhava por esse buraco aqui. Tinha para todo lado, né? Para cá E pra cá. e para cá. É mesmo. E tiveram ataques aqui. E aí, vamos entrar? Vamos entrar? 3 euros a entrada. A entrada custa 3 euros, a entrada reduzida 3 euros. A entrada foi 6 euros nós dois. E dá direito a mais 2 museus, mas não dá tempo da gente ver, porque já vai fechar. E tem que visitar até amanhã, É. né? Aí a gente vai ver só o castelo mesmo. Vamos ver aqui, subindo aqui, é a casa do governador, que como a gente falou, né, o pessoal também governava aqui, vivia aqui e governava, né? Os condes. Ai, Rapaz, isso aqui fica mais assustador que o trenzinho do horror lá no Mirabilândia. que susto, moça. Qual foi dessa bruxa? Não sei. Essas coisas celtas, né? Aham. Olha o Lago de Sanabria aí, vamos ver se a gente consegue ir lá hoje, né? Ainda. Olha aqui nessa região de Sanabria, que é onde a Puebla fica, tem muito parque natural e é uma terra de lobos. É dentro de um parque natural, na verdade. É, dentro de um parque natural. O pessoal também coleta cogumelos, a gente já viu, inclusive, muita gente coletando cogumelos por aqui. Olha, javali, cervos. A fauna aqui é muito rica. Aqui tem muitas festas, folclore, música, dança. É uma pena que a gente não vai estar nessa época, né? A gente sempre vai fora de época. O quê? Mata. O que é mata? Não sei o que é Tipo mata. Que animal é esse? Não sei, vamos procurar. Víbora com V. Poxa, víbora. É que uma víbora é uma má. Uma víbora é uma cobra. Sei lá, tô inventando. Só os buracos pra ter armas aí, ó. Que armas? Lanças? Não, lança daqui dessa distância. Canhão? Canhão? Muito pequeno o buraquinho pra ser canhão. Bestas. Aqui parece ser. É, besta já é melhor. Essa parece ser a torre de homenagem, né? Que é aquela torre principal. Sim, que era onde os condes ficavam. Não, em caso de cerco. Em caso de um ataque, e se aí tiver eles cerco, ficavam aqui. eles vêm pro meio do meio, que é o mais protegido de todos. Quem é aquele ali? Quem tu acha que é? Areia só fuma. Não, eu acho que é aquele. Aquele dos moinhos, como é que é o nome dele? Vamos ver se é não esse. lembro, velho. A gente nunca lembra nada. Eu sempre. E é um nome muito conhecido, só que só porque eu preciso lembrar, eu não lembro. Ih. E El Quijote. Ah, Don Quixote. Oh, Don Quixote que eu tava tentando lembrar. Tá ali, ó. El Quijote. toda vez. A gente sabia, você viu que a gente sabia, hein? A gente pode até cortar do vídeo. Mas é por causa da. A editora não vai cortar do vídeo. Tipo assim. Vai não. É uma foto com o Monteiro Lobato? Oh, meu Deus.
Agora a gente vai subir na Torre de Homenagem. Torre del Homenaje, que era onde eles vinham quando precisava se proteger e tudo mais. E deve ter muita escada, mas tá tudo bem, porque a gente ainda não subiu escada hoje, né? É, tá beleza. Tá beleza. É só subir pra ver uma vista? É. Estamos dentro da torre. Esse Olha. vestir assim é lindo, hein? Um dia eu quero me vestir assim. Um vestido inspirado na rainha. Que lindo o colar Tem mais, dela. hein? O que você achou? Achei belo. Chique, né? Chique. É mais um museu, Olha, né? vem cá. Dá pra ver mais outras fortalezas que tinham aqui. Porque aqui é a região de Zamora, né? A região grande é Zamora. Sanabria é uma região menorzinha. Aí essa aqui é onde a gente tá. E tem todas as outras da mesma província. Olha, já tem uma que se chama Benavente. Por isso que eu acho que essa não se chama Benavente. É, porque aqui tinha os condes de Benavente. Aí eu pensei que seria Benavente. Ó, a gente chegou aqui na parte mais superior do castelo, na torre de homenagem, e a gente consegue ver tudo que eles tinham para proteger, né? E realmente dá para entender um pouco da importância desse castelo aqui, porque pode vir ataque de todo lado, tudo que é lado. Realmente fica numa posição privilegiada para defesa. Aqui é aquele rio que a gente estava vendo. Olha aí, o rio vai todo para lá. Tem um guardinho aqui, ó. Opa, seu guarda. Tá tudo sob controle por aqui? Tudo nos conformes? Tudo certinho aí? Tudo certinho, né? Olha só, esse rio vai bem longe. Lá e ali. Vamos em direção à saída. Vamos sair que ainda tem algumas coisas pra ver. Ah, a gente descobriu o que é isso. Sim, o que é? Conta aí pro pessoal. Eu conto, vai, eu conto. Eu tava tentando lembrar o nome. É pra jogar coisa no cachorro? Não, se chama mata-cães. Se chamam mata-cães, esses negocinhos aí. Eles usavam pra defesa do castelo. Eles usavam na defesa do castelo, para caso tivesse tendo um ataque, né, um pessoal subindo, eles jogavam água quente ou azeite fervendo, e aí o pessoal, né? Só que a galera que tá atacando se protegia desse negócio quente com pele de animal, muitas vezes pele de cachorro. Ah, então no final das contas matava cachorro. E aí por isso que se chama Eu de sabia que eu mata-cães. tava certa. Ah, Tudo tem um propósito, né? pois não sei o propósito de matar cães, mas tudo bem. Acabamos de sair do castelo e espero que dê pra ouvir, tá ventando um pouquinho, a gente vai testar os nossos microfones agora. E a gente decidiu dar uma voltinha pela vila para mostrar para vocês o estilo e pra gente também, porque a gente não conhece. Essa cidade, ela fica na região de Castilha e León, da Espanha. Eu pensava que era na Galícia, porque é logo em cima de Portugal. E a gente estava dando uma olhada no que significava Sanabria, e tem uma origem tanto romana quanto celta, né? Teve, antigamente, no início de tudo eram os celtas, depois vieram os romanos, enfim, como eu comentei. E significa meio que fortaleza sagrada, povoado antigo. Subimos pela escadaria. E agora a gente tá descendo pela ladeira. Descendo pela ladeira. Olha, tem pousadas por aqui, hotéis. Eu Guia Michelin. Poxa. Barato não é não. Umas croquetas. 6 croquetas, 10 euros. Aí a gente já tira. Porção de batatas bravas, 7 euros. É, né? É o preço do Michelin. Olha que fofinho. Eles mantiveram mesmo o estilo medieval. Olha esse detalhe. Bonito. Pode crer. Uma mão saindo, abrindo a porta. As coisas boladas que Rebeca acha massa. É meio sinistra. Eu acho legal.
É meio sinistro. Bom, e aqui já vira meio que modernidade de novo, um monte de carro. Bom, eu acho que já é hora da gente traçar o nosso rumo pro Lago de Sanabria, né? Aproveitar o restinho do sol do dia. Vamos ver se por aqui a gente consegue descer pro carro? Vamos. Bom, agora a gente já vai deixando a vila para trás. Foi uma visitinha bem rápida que a gente fez a Puebla de Sanabria, porque a gente saiu tarde de Bragança. Então a gente tem que passar rápido para ainda conseguir aproveitar o rio. O rio não, o lago. Eu achei muito charmosinha. O castelo também está bem aproveitado. Eles dão direito, né? Como a Rebeca mostrou, por 3 euros da entrada ainda dão direito a mais 2 museus que você pode conhecer no mesmo dia ou no dia seguinte. Achei que tá bem arrumadinha, também parece ter umas boas pousadas e é muito bonita. O que tu achou, amor? Lindíssima. Vale a pena até ficar um dia aqui. É verdade. Pra Vem jantar com mais tempo. noite. Ou deve em ser. algum evento que tem, algum evento festivo aí. Deve ser legal. É verdade, pegar uma época dessa de festa, né? E pelo que eu vi, dá pra chegar aqui de trem. Tem estações de trem por aqui. É bom, porque aí a pessoa não precisa ficar presa tendo que alugar um carro, né? Então se quiser vir conhecer de trem também dá. Eu acho muito legal esse negócio que a Espanha tem. A Espanha tem Como é bastante. turístico, bastante turístico, dá pra vir também de ônibus de outra cidade, né? De outra cidade maior, sempre tem ônibus turístico pra cá, ou passeio de bate e volta. Sempre tem essas coisas. Vale a pena. Recomendamos. Então, é isso. Puebla de Sanabria para por aqui. Vamos só ali dar uma olhadinha no lago para terminar essa região. E chegamos! E aqui já deixamos o tem, carro ó, ali. tem xiringuitos, que são esses barzinhos por aqui, barzinho na praia. E em volta de todo o lago tem várias dessas praias e vários desses barzinhos para o pessoal passar o dia, passar aí o verão e aproveitar. Ó, aqui já tá falando que as águas são aptas para o banho, que é para a pessoa já nem ter dúvida e simplesmente entrar e tibum. Tem um bosque aqui na entrada da praia. Bom, é cercado de bosque, né? E tá no Parque Natural. Pois é. Temos aqui o Chiringuito. Aí tem comidinha. E agora vem o vento. Olha aqui! Olha as montanhas. Olha quanto verde, quanta água. O pessoal fica aqui, ó, na praia. Tá frio. Uau. Vê se tá fria? Oi! Opa, deu erro aqui. Pausa aqui para uns ajustes técnicos. Eu acho que eu vou ver se a água tá fria. É mais seguro. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Tá, assim, tá fria, mas achei que tivesse mais. Porque, assim, isso aqui é um lago proveniente de degelo, de um glacial. Na verdade, é o maior lago de degelo de glacial da Península Ibérica. E como é água que descongelou, gelo que descongelou, eu pensei que fosse estar bem gelado. Mas não. Dá pra dar um mergulho, mas Tá a bom. gente não vai, não. Não, já são Tá tarde. 9 da noite. 9... Não, são 8 da noite. Hã? São 8? São 8h30. 8h30 da noite. Olha, esse lago, ele é gigante, não dá para ter uma noção dele. A gente vai mostrar aqui também, sem nós ficarmos aparecendo na frente. Só que de profundidade, ele tem 53 metros. É muito fundo. E, inclusive, essa profundidade toda deu origem a lendas. Lá da época dos celtas, eles acreditam que tem uma cidade submersa. Deve ter. Então, vocês imaginam, a Espanha tem sua própria Atlântida. Ah, eu acredito.
aqui pra ver o lago de cima, pra ter uma dimensão de como ele é grande. É uma lenda muito conhecida em Sanabria, está relacionada com os cantares de gesta francesa. Tipo, calor... Ah, não, é muita coisa. É, muita coisa, muita coisa. Lá, 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 ainda tá em outra língua aqui, lá, lá, lá. Ok, é isso. É uma cidade submersa. Olha aí o tamanho do lago. É muito grande. É lindo! Ah, olha quanta árvore. Olha pra isso, gente. É. É enorme. E aí, irmão, tá aprendendo o que aí? Isso daqui existe por causa de um choque de placas tectônicas há Isso- 60 milhões de anos. Isso daqui existe por causa de um choque de placas tectônicas há 70 milhões de anos. Mais um pouquinho dessa vista maravilhosa. A gente já armou o nosso acampamento. A gente é esforçoso, hein? A gente trouxe um lanche para comer aqui, admirando um pouco essa vista. Tô jantando, pessoal. Vocês estão servidos? É, 9 da noite já. Então, espero que vocês tenham gostado desse passeio que a gente fez por aqui, né? Que a gente gostou. Ele tá com comida na boca. E, então, veio virar pra mim. Então, a gente vai encerrar por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo com mais alguma aventura aí que a gente vai fazer. Tchau!